Você já teve a sensação de, às vezes, ficar confusa com tanta coisa que você ouve sobre espiritualidade? Você já se sentiu confusa no meio disso tudo, sem saber para onde ir, o que vai fazer, em quem vai confiar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, o caminho é o caminho de dentro, é o caminho onde você se conecta com a sua verdade. Não é sobre a verdade do outro. Quando a gente fica buscando em um guru, em um mestre, na religião, sempre buscando algo fora, é porque ainda a gente não está em conexão com a fonte, a gente não está em conexão com o todo, com Deus, com o universo, com a nossa centelha divina. Quando a gente se conecta com quem a gente é de verdade, com Deus dentro da gente, não se faz mais necessário ficar buscando fora. Os assuntos que você ouve, os vídeos aqui no YouTube, ir na igreja, procurar essa necessidade de procurar algo, isso aí é do ser humano, está dentro de nós desde a fundação do planeta, desde a fundação do mundo, porque foi escondido a verdade de nós. Tudo que era de mais profundo e verdadeiro foi ocultado de nós. Foram livros queimados. Não sei se você já assistiu o filme O Nome da Rosa. É um filme bem profundo, onde mostra um pouco sobre a realidade em que estamos inseridos. Então, meu foco, meu objetivo aqui é te trazer reflexões e questionamentos para você sair da massa. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu despertei, agora eu encontrei o caminho, é por aqui. E daí vem outra pessoa e diz, não, ó, o caminho é por lá. Aí vem outra, por isso que tem gente que tem uma época que vai para a igreja, daí aceita Jesus, se converte ao cristianismo, depois vê que aquilo ali não faz sentido, ainda falta alguma coisa, daí vai para a Umbanda, vai para o espiritismo, daqui a pouco não é mais aquilo ali, daí a pessoa vai para outra fonte e fica procurando fora, algo fora, para que ela entre pelo caminho, para que ela encontre a verdade absoluta. Mas a verdade é que cada fonte que você vai é uma faceta da realidade, é uma faceta da verdade. Então, se a gente ficar acreditando que aquela verdade é a verdade absoluta, que aquele é o caminho, agora eu me encontrei, é por ali, a gente corre o risco de ficar dentro da Matrix, dentro de uma caixa. Então, nós precisamos encontrar a verdade dentro de nós. Então, por que muita gente é facilmente enganado? Mesmo os que se dizem que despertaram, que saíram da Matrix, que agora encontraram o caminho da verdade. Porque o nosso cérebro, a gente aprendeu, a gente está manipulado, a gente está programado para buscar algo fora de nós, para encontrar um salvador, para encontrar um guia, para encontrar um mestre. E enquanto a gente ficar buscando a verdade fora de nós e não dentro, a gente fica confuso. Então, todos nós, quando a gente se conecta com a nossa centelha divina, nós temos um centramento. A nossa verdade interna é só nossa. Ela não é do fulano, do ciclano, é só nossa. Então, quando a gente se conecta com essa verdade, nada nos engana. Nada nos distrai. A gente não tem dúvida. Agora, quando a gente está confuso,
A gente fica às vezes atirando para todos os lados, querendo buscar um salvador, porque no fundo a gente ainda não se conhece o suficiente para saber que a gente é uma centelha divina, que o mesmo Deus que habita naquele que a gente acredita muito, que a gente confia, que a gente assiste, que muitas vezes a gente venera, é o Deus que habita dentro de você. Então, enquanto a gente ficar nessa busca pelo externo, pelo Salvador, a gente não sai do lugar e a gente é facilmente enganado. Até por espíritos obsessores, até por seres invisíveis em que a gente não vê. Imagina pelo que a gente vê, pelo que a gente enxerga. Hoje em dia, com a mídia, com essa coisa do marketing, de pregar para você a vida perfeita, de pregar para você que se você fazer assim, se você... Aí tem lei da atração, tem quinta dimensão, faça isso, entra naquilo, porque isso que você fez está errado, faça isso, faça aquilo. E a gente fica naquele conflito, muitas vezes sem saber para onde ir, sem saber em quem acredita, sem saber o que faz. Então, como saber se aquilo é verdade ou não? Se conecte com a sua verdade interna, com o seu coração, com o seu centramento. Você precisa sentir se aquilo ressoa com a sua alma. Então, toda verdade é meia verdade, não tem verdade absoluta. Então, busque dentro de você. Pare de ficar buscando Deus fora. Pare de ficar buscando um Salvador fora. Pare de ficar esperando das pessoas um caminho. Pare de ficar esperando que naquele ser que vai te salvar, e daí cada um fala uma coisa, daqui a pouco estão falando em ET, daqui a pouco Jesus vai voltar, e isso e aquilo, e você se perde nisso tudo. Então fique com a verdade da sua alma, do seu coração, o que ressoa para a sua alma. Se conecte com a sua alma. A verdade é só sua. Conforme você vai crescendo, conforme você vai se fortalecendo e evoluindo no processo de autoconhecimento, você vai indo por caminhos não para buscar a verdade absoluta, mas é o caminho que você encontra paz, é o caminho que te deixa livre. Eu sempre falo, o caminho que nos liberta é o caminho que nos deixa livre, é o caminho que não fica impondo regras, que não fica nos impondo certo e errado, que nos fica que é essa coisa da porta estreita, onde que a gente tem que fazer por aqui, que a gente tem que passar por sofrimento, que a gente tem que ter uma vida de sofrimento, de luta, porque é esse o caminho da porta estreita que nos levará ao céu. Sendo que Jesus falava que ele é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta em que sentido? No sentido da liberdade interna, no sentido de amar, no sentido de perdoar, no sentido de viver uma vida livre, uma vida sem ficar dentro daqueles padrões, isso não pode, tem que. Então, tudo que é muito forçado, tudo que você sente que você tem que ficar renunciando muita coisa, quando você sente que aquilo, ai, parece que não vai, se questione. É a sua verdade interna. Será que é esse o caminho? O caminho é só seu. Não existe um caminho onde vai a massa. Cuide com isso. Quando você olha muita gente, quando você enxerga muita gente indo por aquele caminho, observe, questione. Porque se é o caminho da massa, talvez não seja o caminho melhor para você. Então se conecte com a sua paz interior, com o seu Deus interior, livre, livre, livre de qualquer religiosidade, de qualquer paradigma, de qualquer sofrimento que induz você
a pagar o preço, que induz você à luta, ao sacrifício. Cuida com quem fica pregando muita também dificuldade. Que as coisas são facílimas, não são, mas também não são difíceis. Então você precisa encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Nem para a esquerda, nem para a direita. É o caminho onde você se conecta consigo mesmo, se conecta com a sua verdade interna. Onde você se afasta de todas as falácias, de todos que pregam que tem que ser assim, que tem que ser assado, que é esse o caminho, que agora vai acontecer isso, e os ETs vão vir e tal, e daqui a pouco, e quinta D, e transformação, transmutação e transformação planetária, e essa transição planetária, e essa coisa toda. Fique com o que ressoa na sua alma. Fique com o que ressoa no seu coração. Você pode buscar conhecimento. É importante a gente buscar conhecimento. O conhecimento liberta, mas cuidado com o conhecimento. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você escuta. Se atente, se conecte sempre com a sua verdade. Isso ressoa para mim, isso não ressoa. Isso faz sentido para mim, isso não faz. Assim você não será enganada. Assim você não será enganado. Agora, se você ficar olhando para fora, né, essa busca incessante de algo externo, de um Salvador, de um caminho que te levará ao céu, à transformação, de um caminho que te isentará do que você tem que passar aqui nessa terra, de um caminho muitas vezes fácil ou de um caminho muitas vezes difícil, não? Nós vemos aqui, nós estamos experimentando ser humanos, mas nós não somos humanos. Então nós precisamos lidar com os desafios, são os desafios que aprimoram a nossa alma. Porém não é no sofrimento, na luta, não é na guerra, não é naquela coisa de ficar ali, parece pagando os pecados, com a vida difícil, se sacrificando. Não, não, não. Se você tem no coração que Jesus foi alguém importante, que Jesus foi o mestre, que Jesus foi alguém na qual você tem admiração, então se espelhe nele. Se você acredita no Buda, se você vê alguma inspiração, alguma coisa de aprendizado no Buda, então tenha como inspiração. Mas ao mesmo tempo, viva a sua verdade. Olhe para dentro, veja se ressoa com a sua verdade. Tem muita força dentro de você. Tem um versículo na Bíblia que fala: vós sois deuses. E também a gente tem que parar de ficar, às vezes, com essa busca da iluminação, de transcender. A gente também precisa viver, a gente também precisa estar humano e viver a nossa humanidade de forma plena. O sentido de a gente estar nessa terra é viver a nossa humanidade de forma plena. Enfrentar os desafios que precisa enfrentar, ser adulto, crescer, se bancar energeticamente, espiritualmente, ajudar a massa, nos fortalecer espiritualmente para fazer pelo todo também e seguir em frente. Se esse conteúdo fez sentido com o seu coração, se ressoou dentro de você, deixa um joinha, me segue, fique bem, fique em paz e até o próximo vídeo.